Tudo bem? Vou fazer aqui uma breve revisão aí do que a gente fez aí nos últimos 3 meses, certo? Vou fazer um vídeo bem rápido, tá? Então vamos lá, né? A gente está usando aí, a primeira figura que está aparecendo, a gente está usando o modelo SIR, certo? Divide a população brasileira em 3 grupos. O grupo das pessoas suscetíveis, que são todos, suscetíveis à infecção. O grupo dos infectados, que são aqueles que contraíram a doença e vão ter aí 10, 12 dias aproximadamente para se recuperar da doença ou se recuperar ou, infelizmente, vir a falecer, né? Esse tempo varia um pouco, mas em média é isso aí. E o outro grupo dos grupos dos removidos da dinâmica, que são, como eu disse, aqueles que após 10, 12, 15 dias se curam da doença, se recuperam da doença, ou aqueles que vêm a, infelizmente, falecer, tá bom? Então esse é o modelo. Então a gente aplicou esse modelo aí, certo? Em vários estudos para confirmar ele, né? É um modelo antigo, certo? É um modelo que tem aproximadamente 100 anos, sendo que o que a gente fez, basicamente, foi que a gente escolheu os parâmetros epidemiológicos, que são o parâmetro beta e gama que aparecem nessas equações, a gente escolheu ele dia a dia através de um procedimento de tentar escolher qual grupo de beta e gama, certo, consegue reproduzir naquele dia o comportamento médio da epidemia, ou seja, o número de casos confirmados, por exemplo, certo? Número de infectados. Então a gente compara o I, certo? Com o I, a evolução temporal do I com os dados oficiais, e com isso a gente acha beta e gama, tá certo? Então basicamente foi isso que a gente fez. Para testar, a gente fez um estudo aí de países como Alemanha e Itália, e a gente mostrou que aí as bolinhas são os dados oficiais lá da Itália, e a curva sólida no meio, a curva preta são os resultados do nosso estudo aí, usando esse modelo SR adaptado, ok? O gráfico, a coluna da direita é o R, que é aquele parâmetro que é beta sobre gama, que mede mais ou menos aí o fator de transmissão da doença, tá bom? O quão a doença está fora de controle, R acima de 1, ou quão ela está controlada, R abaixo de 1, tá bom? Então vamos para o Brasil, né? Então o Brasil, a gente tem aí, como eu disse, as bolinhas são os casos confirmados que eu consigo na Secretaria no Ministério da Saúde, e a linha sólida são os dados, a linha sólida dentro das bolinhas aí é o resultado do nosso modelo, desse modelo SR aplicado no Brasil. Então você vê uma concordância bem razoável. A linha pontilhada é a nossa previsão. Eu uso os últimos valores de beta e gama encontrados na última semana, por exemplo. Se eu fiz a simulação até hoje, eu uso beta e gama que eu medi hoje, certo? E uso ele para calcular, para fazer uma extrapolação de 10, 15 dias, mais ou menos, que é o que eu tenho feito. Então aquela linhazinha pontilhada ali, que você está vendo ali, uma setinha apontando, é o futuro, daqui a 10 dias, mais ou menos, tá bom? Perfeito. Então a gente tem aí, né, um gráfico do nosso R no Brasil, essa evolução aí. Então é a próxima figura. Então a gente tem aí o R, começou lá grande, perto de 4, e hoje em dia está aí perto de 1.15, mais ou menos 1.1. É mais ou menos o valor do R hoje em dia, tá certo? Bem, eu tenho aqui um comparativo do meu histórico de previsões, certo? Com esse modelo aí. Então, ao longo desses últimos 3 meses, eu fiz várias previsões, né? E, digamos, dia 1 de abril eu fazia uma previsão para o dia 10 de abril. No dia 10 de abril eu fazia uma previsão do dia 20 de abril. E fui catalogando essas previsões e comparei elas com os dados oficiais, o que ocorreu, né? Então tá aí o gráfico, as bolinhas são os dados oficiais, e os quadradinhos são essas previsões feitas com esse modelo. Então você vê uma concordância razoável aí. O erro máximo que eu encontrei foi 10, 15%, foi o maior erro que eu encontrei. O erro médio aí da diferença aí entre essas duas curvas dá algo menor do que 10%, tá bom? Então esse é um resumo aí do que a gente fez nesses últimos 3 meses aí, certo? Acompanhando a evolução do Covid aqui no Brasil. Um abraço.